Boa noite. Boa noite, João. Fala, Gessé. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo certo. Um pouco nervoso, né? Também estou começando aqui essa aventura, né, nas redes sociais. E, enfim, para quem está entrando aqui agora, é, essa live consiste em uma parte de um projeto, apenas o início de uma grande empreitada. Tenho a honra de começar aqui com meu amigo, que também foi meu professor, Gessé Ribeiro. O programa A gente não nega a inspiração em provocações, mas claro que não é uma cópia e nem chega aos pés. Não pelos convidados, que são sempre pessoas extremamente excelentes, competentes como os convidados, mas por mim, que não chego nem aos pés de Abu Janra. Mas vamos lá nessa aventura. E, Gessé, acho que a gente já pode começar para aproveitar ao máximo o tempo. Eu gostaria de começar com tomar a licença poética aqui de, olha a ousadia, hein? É, usando Drummond, vou pegar tentando criar uma paródia aqui, eu diria, né? E agora, Gessé, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, Gessé, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, Gessé? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, não veio a utopia, e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, Gessé. E agora, Gessé, sua duas palavras, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Mas morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. Gessé. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, Gessé. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, Gessé. Gessé, para onde? Adelante, começamos aqui esse Assim Me Ensinaram. E a primeira pergunta ela é simples, mas elementar. E eu sempre gosto de fazer a seguinte hipótese. Se um alienígena aparecesse aqui para assistir essa live, Gessé, como deveria te apresentar para ele? Em suma, quem é você na fila do pão, Gessé? Que responsabilidade, hein? Ainda mais com esse início sensacional seu, João. Primeiramente, eu preciso começar te parabenizando pela iniciativa, dizer que é realmente um prazer. Diria o pessoal do Choque de Cultura que é um prazer inenarrável estar aqui ao seu lado nesse início. Estou realmente muito feliz. Estou nervoso, é uma coisa diferente para mim, mas acho que vai ser um bate-papo que certamente não é o primeiro, né? A gente conversa, na verdade, com frequência. Não será o último, mas é o primeiro com plateia. Então vai ser algo diferente, mas vai ser bacana. Então, parabéns, João. Eu torço, como você bem sabe, eu torço muito pelo seu sucesso e eu tenho certeza esse projeto já nasce com sucesso. Já nasce com sucesso porque as pessoas com quem você vai conversar, e nisso não está incluso eu, está incluso todos os outros professores que você vai conversar, são pessoas que eu admiro demais também e tem tudo para ter o maior sucesso do mundo. Essa é a minha torcida e essa é a minha certeza. Então, parabéns aí pela iniciativa. Bom, agora respondendo a sua pergunta, vamos lá, né? Vamos lá. Costumam me chamar de Gessé. Não vou falar, né?
se é ou se não é, enfim, para quem me conhece sabe, eu vou dizer que me chamam de Gessé. E eu sou professor de matemática há 10 anos e eu gosto de resumir a minha identidade em poucas palavras dessa maneira, porque foi assim que eu encontrei o meu papel no mundo. Foi assim que eu encontrei uma maneira de significar a minha vida, de encontrar algum tipo de propósito nessa vida que não sei se tem propósito por si só, né? Mas, enfim, inclusive nesse processo, eu encontro pessoas maravilhosas como você, por exemplo, que foi meu aluno, que hoje em dia é um grande amigo meu. Eu falo que eu me encontrei nessa profissão porque a partir da escolha de ser professor, eu tive a oportunidade, o prazer, o privilégio de estar numa universidade pública. E a universidade pública, ela abriu uma infinidade de possibilidades. Eu conheci muitas pessoas diferentes, eu conheci pensamentos diferentes, culturas diferentes, e eu deixei de ser o Gessé que eu era no passado. Aliás, eu deixo de ser o Gessé o tempo todo. E quando eu falo... Viva a Hoje eu falo... mudança. Oi? Viva a mudança. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fico muito feliz, assim, de me ver hoje em dia querendo conhecer mais, sabe? Sobre as pessoas, conhecer mais sobre cultura, conhecer mais sobre o mundo. Acho que eu demorei um tempinho para ir atrás dessas coisas, mas eu tenho tentado compensar. Não sei se dessa maneira que me apresentei, o alienígena ia entender. Não sei se eu consegui dizer qual é o meu lugar na fila do pão. Só sei que é assim que me vejo e é assim que me vejo hoje, né? Hoje, dia 20 de julho de 2020. Porque provavelmente no futuro eu vou revisitar essa nossa conversa. E quando eu revisitar, eu espero muito, muito mesmo, que eu discorde de várias coisas que eu disser aqui. Porque significa que eu continuo evoluindo. Então, quanto mais eu discordar, mais vai concordar, na verdade, com o que eu disse. Que eu sou essa pessoa em eterna mudança e eu sou muito grato assim por ter tido essa oportunidade de, enfim, conhecer esse mundo e cada vez mais esse mundo estar se abrindo para mim. É isso, João. Parafraseando Heráclito, nenhuma pessoa grava duas lives, porque a live não será a mesma, nem a pessoa será a mesma. Bom, Excelente. mas o alienígena provavelmente perguntaria o seguinte, Gessé, por que a matemática? E no fundo, qual a importância da matemática para a vida? Então vamos lá. Esse assim me ensinaram o que chama Além dos Números, né? Que eu acabei me esquecendo de dizer o título. Sim. Mas nesse momento eu gostaria de falar um pouquinho assim do meu gosto pela matemática. Depois os nossos papos vão, né, para outros caminhos. O meu pai, eu sempre cito o meu pai quando eu vou começar a falar disso, porque ele foi a minha grande inspiração. Se não fosse ele, eu não sei o que eu teria sido, mas eu sei que meu pai ele sempre foi e é ainda extremamente inteligente, uma pessoa que tem um raciocínio lógico muito bom, assim, muito avançado, e eu ficava impressionado com isso na época. Os meus irmãos já gostavam, os meus irmãos são irmãos mais velhos e gostavam da matemática já, antes de eu nascer, e eu, como irmão mais novo, queria copiar eles, né? Então, eu queria copiar e, se possível, superar os meus irmãos. O meu pai, ele transformava a matemática em um jogo, em um desafio. Tanto é que ali atrás tem alguns jogos matemáticos, eu sou apaixonado até hoje por isso. Então, sempre que via matemática de maneira diferente. Eu aprendia antes, por exemplo, eu aprendia no Fundamental 1 a matéria do Fundamental 2, que os meus irmãos já me ensinavam. No Fundamental 2 eu aprendi a matéria do médio, então a coisa era muito mais facilitada para mim. Eu tinha certeza no final do Fundamental que eu queria fazer algo relacionado à matemática, mas eu não sabia o que era ainda. Chegou o ensino médio. No ensino médio, eu tive a oportunidade de poder contribuir um pouquinho com os meus colegas, ajudando em trabalhos. Não vou dizer que eu passava cola, mas, enfim, ajudava ali em uma outra coisinha. E aí eu percebi Seria que... questionável. Não, jamais aconteceu. E eu Não. percebi que eu gostava muito disso, cara. Me dava muita satisfação poder ajudar, assim, o outro. E aí eu pensei, cara, eu acho que tá na cara, né? Eu quero ser professor. E a paixão foi crescendo, mas eu tinha duas preocupações grandes. A primeira era o seguinte: que tipo de professor que eu quero me tornar? Porque eu via muitos professores diferentes, alguns me agradavam muito e outros um pouco menos. E eu pensei que tipo de professor, e eu pensei o seguinte: eu sou extremamente tímido. Na verdade,
eu sou tímido até hoje. Eu não sou uma pessoa aberta, eu não sou aquela pessoa que vai estar num grupo, a pessoa mais falante. Não sou. Eu sou assim na sala de aula, porque foram anos e anos me moldando para conseguir me sentir em casa. E, de fato, na sala de aula eu me sinto seguro, me sinto bem. É a minha casa, na verdade. Hoje em dia, literalmente, tem sido a minha casa, a sala de aula. A minha sala de estar, que é a sala de Star Wars, né? Tem várias coisas Star Wars ali. E, enfim, mas eu percebi que eu gostava daqueles professores que tinham uma relação próxima com os alunos, aquele professor que ensinava através do afeto, aquele professor que tinha muito carisma, eu gostava muito disso, e por conta disso eu acabei decidindo que acho que era esse o caminho. Sobre a importância da matemática, na verdade eu acho que depende muito, vai dependendo muito do grau. Assim, pessoas diferentes vão ver a matemática de maneira diferente. Você vai ter o matemático, você vai ter o físico, o estatístico, você vai ter o engenheiro que vai ver na matemática algo essencial para a vida dele, para a vida, para a formação, para tudo. Mas eu gosto de pensar o seguinte: se eu penso em você, João, que é um estudante de direito, se eu penso em um professor de algum idioma, se eu penso no jornalista, se eu penso no escritor, eu penso em alguém que trabalha com a escrita, com a leitura, e eu gosto de fazer um paralelo com essas duas coisas. Esses profissionais precisarão muito ou da matemática ou da escrita, né, para poder trabalhar. Mas uma boa parte das pessoas não precisa disso no trabalho, todos os dias. Porém, se você não sabe fazer uma leitura e uma interpretação de um texto e de um gráfico, de alguma estatística, de alguma porcentagem, você pode muito bem ser enganado por aquela pessoa que produziu ou mandou produzir aquilo, né? E assim, você tem vários e vários casos em diversas áreas. Então, eu vejo que a importância maior da matemática é como linguagem. Ela é uma linguagem para a gente entender o nosso mundo, interpretar o que está se passando e, através disso, ir em busca da verdade. É assim que eu vejo a importância maior da matemática. Então você falaria que a matemática era para não ser enganado. Com certeza. Mas uma pergunta, Gessé. Se Sim, você não fosse matemático, o que você seria? E além disso, sim. se não fosse matemático, seria você? A resposta fácil, a resposta que eu sempre dou, assim, se fosse para falar em uma palavra, eu diria que eu seria provavelmente psicólogo. Mas essa resposta não é fácil, não. Eu parei, pensei bem sobre ela e eu percebi que na época da Por que adolescência, psicólogo? eu acredito que... Bom, primeiro que eu me interesso muito pelo assunto. Qualquer coisa que eu leio sobre psicologia, eu percebo o poder que a psicologia tem para tornar a vida das pessoas melhor, sabe? E eu não estou falando de uma pseudopsicologia, enfim, eu estou falando de algo realmente comprovado que ajuda as pessoas. E não sei, eu vejo nessa ferramenta algo muito importante na vida das pessoas que mais sofrem, sabe? Porque eu acho que alguns sofrimentos talvez sejam maiores do que outros. E uma das maneiras de você conseguir curar isso, ou pelo menos amenizar isso, é através da psicologia. Eu admiro muito quem é da área e seria uma área que eu seria muito feliz. Porém, quando eu era adolescente, eu gostava muito de linguagem, né? Já falei de linguagem, vou voltar a falar. Então, talvez eu seria, como eu gostava muito de ensinar, pode ser que eu optasse por ser professor, fizesse letras e aí desse aula de português e alguma língua estrangeira. Não seria impossível isso. É... Porém, ao longo da vida, fui me interessando por outros assuntos. Na verdade, mais recentemente, fui me interessando por filosofia, pelas ciências humanas, de maneira geral. Hoje em dia, eu me interesso talvez até mais por essas ciências do que pela matemática. Não que eu não goste, continuo gostando muito de matemática, mas o meu interesse para pesquisar, para conhecer, é muito maior para outras áreas. Eu tenho me interessado muito por artes, de maneira geral, principalmente cinema. Então, assim, são muitas opções. Mas, se eu for ser justo e não ficar em cima do muro, eu acho que seria psicologia, mas eu acho que eu daria um jeito de puxar para a educação. Eu talvez trabalharia no departamento de orientação educacional de uma escola, talvez eu desse aula na universidade, não sei, mas seria algo relacionado à educação. E hoje, você não pensa em fazer um curso de psicologia? Então,
tem um problema, né? Eu dou aula em, em muitos lugares. Costumo dizer que se eu fosse o marido da Rochelle, ela ia poder falar, né? Meu marido tem 5 empregos. Então fica um pouco difícil. Mas não é uma coisa impossível para o futuro, né? E, de certa maneira, João, na verdade, tem um colégio que eu dou aula em que eu sou, além de professor de matemática, eu sou professor de habilidades socioemocionais. Eu sou tutor de uma turma e, de certa maneira, eu trabalho em parceria com a psicóloga do colégio. Então, assim, eu sinto que eu já estou exercendo de alguma maneira, bem lá no fundo, sabe? Mas eu acho que eu já Uhum. consigo, de repente, ajudar um pouquinho algumas pessoas através disso aí. Então, não sei se eu vou chegar a fazer, mas que eu vou sempre tentar aprender mais e mais sobre isso, eu vou. E se eu seria quem eu sou, então. Eu penso o seguinte: os meus alunos costumam falar que eu sou o professor das piadas ruins, né? Dos trocadilhos e tal. E na real, cara, eu gosto muito disso. Assim, eu vejo que tem bastante a ver comigo, porque é algo que eu gosto de Das fazer, piadas ruins ou dos comentários de tudo sobre as ruim. piadas ruins? Ah, não, das piadas, comentários, enfim, é uma coisa que eu acho muito, muito legal, cara. É, tipo, eu sei que tem gente que não gosta, mas, enfim, quando eu decidi ser professor, o meu critério como professor foi: eu vou ser o professor que eu gostaria de ter. E o professor que eu gostaria de ter é um professor bem-humorado, que tivesse feliz, que tivesse, ou pelo menos passasse isso, e essa é a minha maneira de passar. Eu não sou bom contando piada, eu não sei, eu não sou um cara engraçado. Só que às vezes eu faço os trocadilhos que alguns alunos podem rir, às vezes por dó, não sei. Mas o que eu percebo é o seguinte, João, quando eu trabalho dando aula de habilidades socioemocionais, por exemplo, cara, eu mudo bastante, assim. A maneira como eu lido com as coisas, ela é muito mais séria, porque os assuntos são mais sérios. Nosso bate-papo de hoje vai ter brincadeira, mas uma boa parte dele eu até avisei os alunos, para quem eu falei que eu ia estar hoje, falar, talvez vocês vão me estranhar um pouquinho, porque tem vários assuntos Uhum. sérios, então eu acabo ficando um pouco mais sério, né, na hora de falar. Porém, eu sinto que a minha essência, sabe, as coisas que eu acredito, que eu defendo, a pessoa que eu sou, a minha personalidade, ela não muda muito. Então, eu acho que se eu não fosse professor de matemática, se eu fosse psicólogo, se eu fosse professor de outra área, eu não acho que eu seria uma pessoa muito diferente do que eu sou agora, porque eu acho que eu me defino muito mais como professor do que matemático. Eu tenho uma ligação muito maior com a educação do que com a matemática. De novo, não é que eu não gosto, eu adoro matemática, mas eu acho que a educação está acima, sabe? Então, eu acho que isso seria sempre primordial. Agora, se você tira a educação da minha vida, aí eu realmente não sei. Aí eu não sei Aí não responder seria essa. Gessé. Aí não seria Gessé. Aí seria alguém diferente. Talvez fisicamente igual, mas bem diferente, assim, em relação à personalidade. Isso me moldou bastante. Gessé, a próxima pergunta que eu quero fazer, ela é de uma frase do livro 1984, de George Orwell, que diz o seguinte: e a liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Quando se concorda nisto, o resto vem por si mesmo. Gessé, o que que você pensa sobre isso? Comente essa frase. Assim, eu vou começar deixando algumas coisas que, para mim, hoje em dia, pelo menos, é muito claro, sabe? Não há liberdade se ela for desconectada da realidade. Se você está buscando ser livre, não tem um outro caminho senão pela verdade, porque a mentira, ela manipula, ela destrói, ela aprisiona. Vou citar um exemplo que tem relação direta com um filme aí que eu gosto um pouquinho, chamado Matrix. Enfim, em Matrix, você tem a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula vermelha representa a escolha pela verdade. E para quem já assistiu, para quem não assistiu, gente, o que você está fazendo da sua vida? Vai lá assistir. Brincadeira. Mas assista um dia, tá? É bem bacana o filme. E quando o Neo escolhe a pílula vermelha, ele começa a ficar incomodado. Tudo nele dói, a visão dele é como se ele estivesse enxergando pela primeira vez. Porque, na verdade, é a primeira vez que ele está enxergando. É a primeira vez que ele está vendo o mundo como ele é. Então, a verdade, ela não é cômoda, ela não é fácil. E ter liberdade é ter responsabilidade, é ter autonomia. É muito importante deixar isso claro. Não é você fazer o que você quiser.
Porque tem aquela questão, né, da sua liberdade termina a liberdade do outro. Então, é importante ter isso em mente, da autonomia e da responsabilidade. Então, para ser realmente livre, o ideal mesmo seria que os nossos pensamentos, as nossas ações e a nossa fala fosse uma só. Claro que isso é muito difícil, né? Assim, é uma coisa que eu venho buscando, vou continuar buscando e não vou conseguir alcançar nem se eu tiver 10 vidas. Mas vai ser uma busca para o resto da minha vida. Porque se você desconecta essas coisas, ou melhor dizendo, a única maneira de você conectar essas coisas é você sendo verdadeiro, consigo mesmo e com os outros, porque senão você vai acabar entrando em contradição. Então, você tem que se basear na verdade para conseguir conectar e se transformar no que seria, na minha visão, o ser humano ideal. Lá em 1984, no livro, né? Não no ano, mas no livro, porque na verdade é 48, se o partido diz que 2 mais 2 pode ser igual a 5, se ele quiser, a gente tem que ir lá e mostrar, com conhecimento científico, com muita luta, que 2 mais 2 é 4, continuará sendo 4, e a gente não vai abrir mão da nossa liberdade. Porque a partir dela, todo o resto vem. É assim que eu vejo. Gessé, vamos mudar um pouco agora o foco da discussão, mas que também vai passar sobre o ponto da liberdade. A gente vem conversando muito aí, nas conversas particulares, sobre racismo. Você tem esperança de uma comunidade que não seja racista? Esperança, João. Esperança eu tenho. Eu sou um cara bem otimista, sabe? Eu sou um cara bem esperançoso mesmo em relação. Mas se a pergunta fosse se eu acho que vai acontecer, a resposta seria, infelizmente, eu não acho. Assim, porque para o racismo acabar, as manifestações que estão acontecendo, a luta que está tendo, ela, seja aqui nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou em qualquer parte do mundo, elas são necessárias, elas são essenciais, elas são fundamentais, cara. Só que não basta, não é só isso. Isso daí não é suficiente, porque para a gente viver num mundo livre de racismo, por exemplo, contra pretos, a gente precisa que os brancos reconheçam seus privilégios e lutem junto por essa causa. Eu sei que já tem muitas pessoas brancas lutando junto, mas isso ainda é pouco, sabe? Precisaria de algo muito, muito maior mesmo. E não poderia ser um dia do ano. Não poderia ser quando um fato racista viraliza na rede social, sabe? Tem que ser o tempo todo. Porque os pretos, eles estão sendo impedidos de ter uma qualidade de vida, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, à dignidade. Os pretos estão morrendo, cara, o tempo todo. Então, não dá para dizer algumas palavras bonitas e logo em seguida, alguns minutos depois, você falar alguma coisa racista, você tem algum ato racista, sabe? Porque o racismo, ele é estrutural. Então, a gente precisava reformular a estrutura. Então, a lógica me mostra que o racismo nunca vai acabar. Mas meu coração, ele tem esperança de que daqui a muitos anos, provavelmente nem vou estar vivo até lá, talvez a gente consiga acabar com essa coisa ignorante, essa coisa irracional que é ser racista. Então, como a pergunta é sobre esperança, eu tenho esperança, sim. Eu luto por isso. Eu luto porque eu não quero que meus sobrinhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que os pretos continuem morrendo por pura ignorância. E eu acho que essa é uma das maneiras para a gente ter um mundo com menos desigualdade e mais feliz para todo mundo, né? E não só para uma parte da população. Tem uma frase do Roberto Mangabeira Unger que eu cheguei a comentar com você, que diz que a esperança ela é consequência da nossa ação e não causa da nossa ação. Então, tomara que com essas lutas venha a esperança, né? Gessé, agora vamos voltar naquele ponto sobre a educação que você estava falando. E eu queria perguntar, você que trabalha, está sempre em contato com jovens, qual que você acredita que seja a principal dificuldade da presente juventude que está aí, que está rolando, como se diz?
A gente está num mundo caótico, né? Tá difícil, um mundo de pós-verdade, um mundo de fake news. Tudo é polarizado nesse mundo. Então, eu acredito que uma grande dificuldade da juventude é saber em quem confiar, quais ideias eles podem confiar, né? Na verdade, não só a juventude, mas eu acho que principalmente. Então, exatamente por isso que se eu pudesse deixar algum ensinamento, seria o seguinte: é muito importante que você ouça opiniões diferentes. Mas, assim, mas tenha em mente que discurso de ódio não é opinião. É muito importante que você vá, tente se manter bem informado, mas sempre verifica se a informação que chegou até você, ela é verdadeira. E o principal, porque isso nunca pode faltar. É muito importante que os jovens e as pessoas, de maneira geral, sigam seus sonhos, porque a vida é muito mais feliz quando a gente opta por algo que a gente gosta de fazer. E mais do que isso, é só dessa maneira, não tem uma outra maneira de você fazer uma diferença significativa no mundo se não for realmente fazendo aquilo que você gosta de fazer. Seria isso. Tem uma ideia de Nietzsche que diz que demora o tempo que for para encontrar, não vou me lembrar as palavras certas agora, mas demora o tempo que for para te encontrar aquilo que faça sua máxima potência. Mas quando encontrar, não recue mediante nenhum pretexto. Então agarre, e é isso que sua ideia vem mostrando aí da educação. Eu gostaria de falar para quem está assistindo aqui, se quiser alguma provocação, alguma pergunta para o professor Gessé, mandar aí. Gessé, uma pergunta simples, que eu prevejo uma resposta também, conhecendo um pouco você, mas, Gessé, qual o seu livro preferido? Eu vou dar uma roubada. Eu vou roubar nessa pergunta aí, porque eu sempre tenho uma coisa comigo que é o seguinte: não só para livro, vale para música, vale para filme, para série, enfim, que eu tento diferenciar aquilo que eu mais gosto daquilo que eu acho melhor, porque nem sempre a minha mente e o meu coração coincidem a ideia, sabe? Então eu vou roubar e eu vou falar 3 livros, pode? Pode, aqui pode tudo. Pode tudo? Então tá bom. Eu vou começar com o livro que eu Aqui mais só não gosto. pode fugir da pergunta. Ah, não, isso aí, bom, espero que não aconteça. Vamos ver até o final da live. Não vou prometer nada, não. Seguinte, eu vou começar com o livro que eu mais gosto. E isso tem muito a ver com o meu coração, assim. Tem a ver com o fato de que, quando eu era adolescente, eu comecei na leitura, comecei a ler, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E aí eu lembro que eu ia na biblioteca da minha cidade, cidadezinha pequena, 15 mil habitantes. Biblioteca pouco Qual que utilizada, é essa cidade? São Lourenço da Serra. Ironicamente, a menor cidade da Grande São Paulo. É uma cidadezinha de 15 mil habitantes a 30 quilômetros de São Paulo, pertinho de São Paulo. E, cara, a biblioteca da minha cidade, muito pouca gente ia nela, sabe? E quando eu comecei a ler, eu fiquei viciado. Vixe, eu fiquei viciado. E a bibliotecária costumava falar que eu era a pessoa que mais ia lá. Ela reservava um livro para mim, assim, que ela sabia que eu já ia aparecer toda segunda-feira lá para buscar 1, 2, 3 livros às vezes. E aí, eu li muitos e muitos livros do Sherlock Holmes e muitos livros da Agatha Christie na minha adolescência. Acho que eu li mais de 50 livros da Agatha Christie. E um deles em especial, tô com ele aqui, eu acho que eu seria injusto comigo mesmo se eu não dissesse esse livro, que é esse daqui, ó. E não sobrou nenhum. Que o nome antigo dele era O Caso dos 10 Negrinhos. Cara, eu gosto muito, não sei se você já leu, enfim, a história é realmente muito boa. Tem algumas adaptações para cinema, para série, mas o livro é superior. Bom, então esse é o que eu mais gosto. Agora eu vou falar o melhor. E aí, já teve um spoilerzinho aí, porque você citou algumas coisas né? Enfim, cara, não tem outro, cara. Esse livro, ele é impressionante. Eu fiquei pensando, mas tem Fahrenheit 451, mas tem A Revolução dos Bichos, mas tem Admirável Mundo Novo, cara, mas tem 1984. Não tem jeito, cara. Esse livro aqui realmente é sensacional e, enfim.
Inclusive, tem dois filmes dele. Um desses filmes foi feito em 1984 mesmo, o outro foi feito em 56. Os dois são muito bons. Eu gosto mais do filme de 1984. E se você aí não gosta tanto de ler, assim, tem preguiça de ler, né? Tem lá suas 400 páginas, pelo menos vá atrás do filme, que o filme é muito bom também. Fica a dica aí para vocês. E agora eu vou dar uma indicação de livro, porque, apesar de tudo, eu sou matemático, né? Então eu preciso falar, pelo menos puxar um pouquinho a sardinha para matemática. Trouxe um livro aqui, ó. O Homem Incalculável, do Malba Tahan. Cara, excelente livro. É um livro, assim, que eu acho que não é só para quem gosta de matemática. Claro que quem gosta de matemática vai gostar mais ainda. Mas eu acho um ótimo livro para você apresentar para quem é adolescente e gosta, sim, mas a matemática às vezes não é legal, tal. Você lê um livro desse aqui, você se apaixona. Então, é isso. Acho que esses são... não seriam os três que eu mais gosto, mas eu coloquei em categorias diferentes. Porque foi assim que eu consegui me desapegar dos outros que tem ali na prateleira. Parece simples, mas no fundo não é, né? Não é, É, não é, não é. e a outra pergunta vem nesse sentido. E eu acho que para você, como alguém que é admirador da sétima arte, vai impactar essa pergunta aqui, vai fazer muitas inimizades para quem estiver assistindo aqui, né, Gessé? Apesar de ser muito previsível também, é, qual o seu filme preferido, Gessé? Esse é difícil, né, cara? Esse aí, cara, esse daí eu fico muito na dúvida. Esse daí realmente é difícil. Esse aí eu tô um pouco na dúvida. Peraí, tô até tentando buscar ajuda aqui nas coisas que eu tenho em casa. Não sei. Olha só o que aconteceu aqui. Muito Não bom, muito bom. tô um pouco na dúvida, mas acho que vai ter que ser, né? Olha aqui. Não vou colocar o box todo porque realmente o primeiro ele é superior. Ah, é Em minha Matrix, né, cara? defesa, o Assim Me Ensinaram não está recebendo nenhum dinheiro para a promoção do GC aqui. Cara, eu comecei a gostar de Matrix quando eu era princípio da adolescência, pré-adolescente. E eu gostei basicamente porque meu irmão mais velho gostava. Eu queria ser meu irmão mais velho, sabe? Então tudo que ele gostava, eu gostava. Eu falei, eu vou gostar desse negócio aí também. E ele gostava muito. E aí eu falei, mano, esse filme é muito bom. Só que ele era muito bom naquela época porque ele tinha efeitos especiais inovadores e tal, enfim. E aí eu fui reassistindo a minha vida toda. E toda vez que eu reassisto, ganha novas camadas. Cara, realmente é um filme espetacular. É o melhor filme de todos os tempos? Eu não acho que seja o melhor. Mas dificilmente algum dia ele vai deixar de ser o meu filme preferido. Eu tenho até tatuagem de uma cena do Neo lá conversando com o Oráculo, que está dizendo aqui, conhece a ti mesmo, que tem ligação com Matrix, tem ligação com psicologia, tem ligação com a verdade. Tem várias ligações. Já conversei com E com a você. filosofia. Tem, com a filosofia. Tem ligações, cara, com muitas coisas que eu gosto. Enfim, Matrix não tem como, não tem outra. Como eu disse, vou roubar, né? Então vou falar agora o melhor filme de todos os tempos. Muito difícil também. Vou ser injusto com diversos outros, mas acho que vai ser esse aqui, ó. Eu não tenho o DVD, mas eu tenho um livro pequenininho, que chama-se Tudo sobre Cinema. Eu tenho alguns livros sobre cinema, esse daqui é um deles. E, cara, num livro chamado Tudo sobre Cinema, olha só a capa. Quem é que tá na capa? Então, Poderoso Chefão. Os The três Godfather. são espetaculares, principalmente o primeiro e o segundo. Mas eu vou colocar o primeiro, que é o inicial ali, melhor filme de todos os tempos, na minha opinião. Se você não assistiu ainda, você aí que está ouvindo, assista, não assiste. O Matrix, você pode até assistir só o primeiro. Se você gostar, continua assistindo. Mas esse aqui, cara, assiste a trilogia, que nossa, é absurdo. Aí eu vou deixar uma indicação também, aquela roubada, como eu falei para você. Minha indicação, filme recente, filme, filme diferente, filme que a gente assistiu junto, inclusive, né, João? Cara, é um filme sensacional, é um filme inesperado, cheio de reviravoltas. É um filme para mostrar que o cinema bom não está só em Hollywood. O cinema bom, ele está aqui no Brasil, ele está na Europa, ele está lá na Coreia do Sul. Parasita é a minha indicação. Se você ainda não assistiu, por favor, é o primeiro filme em 92 anos de premiação do Oscar, o primeiro filme estrangeiro, de língua estrangeira, a ganhar como melhor filme. Então,
faça esse favor para você mesmo e assista Parasita também. É isso. Assim, eu confesso que eu tenho que agradecer, porque eu só fui assistir Parasita por sua causa. Porque falando com você, você falou, olha, tem que assistir esse filme. E realmente, talvez pela diferença entre a expectativa e o que foi, que eu, assim, com todo respeito, não tinha grandes expectativas, e aí mostra um grande preconceito que a gente sempre tem, né, arraigado aí. Por isso que eu gosto da hipótese do alienígena, porque o alienígena talvez seja a imaginação com menos preconceitos para a gente fazer a suposição, né? Mas Sim. realmente Parasita é um livro que mexe com a gente, né? E assim, Um filme. é, Você falou livro. É porque é um. você assistiu só o trailer, né? Eu só assisto os trailers do filme. Mas realmente é um filme que mexe com a gente. Eu quero fazer uma pergunta antes das duas últimas perguntas, que talvez sejam as mais importantes dessa nossa conversa, que eu queria que não acabasse, mas o tempo, né? Sim. Enfim, Gessé, tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz aqui? É, acho que essa pergunta, a pergunta é simples e a resposta também vai ser simples, mas ela é bem significativa para mim, assim. Acho que a pergunta seria, se você voltasse no tempo, voltasse lá na época da adolescência, principalmente na época antes de eu pisar na universidade pública, tá? Assim, se a pergunta fosse para mim, né? O que eu falaria para o Gessé daquela época? O Gessé antes dessa transformação absurda que teve na minha vida. Eu vou responder simplesmente falando o seguinte: eu não sei se eu vou pronunciar certo, porque né, eu sou péssimo, mas eu diria para o Gessézinho lá do passado, eu ia falar assim, cara, faz uma coisa, é, pega essa sua arrogância que você tem em relação a certas coisas, pega esse conhecimento que você acha que você tem, porque você só acha isso, né? Você está aí né, tá no início da sua vida e achando que você conhece muito sobre as coisas e faz uma pesquisa. Você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque né, na sua época a internet não é como é na minha época de agora, 2020, mas pesquise sobre vou tentar falar aqui o efeito de, não sei se é Dunning-Kruger, que é sobre a curva da ignorância. Porque quando a gente começa a descobrir um pouquinho sobre um assunto, a gente tende a achar, e acho que isso vale para o ser humano de maneira geral, eu, você, todo mundo, a gente tende a achar que por conhecer um pouquinho, a gente é especialista no assunto. Então, essa curva, vou tentar mostrar a curva aqui. Ó, essa daqui, agora é minha praia, hein? Agora eu tô falando É. da. Enfim, esse aqui é o eixo do conhecimento. Perdão, esse aqui é o eixo da confiança. E esse daqui é o eixo do conhecimento. Você começa aqui, 0, 0. Beleza. Quando você começa a conhecer alguma coisa, está no começo do conhecimento, sua confiança vai aqui, ó. Aqui em cima. Você acha que você é o foda, você acha que você é um gênio. Aí, conforme você vai conhecendo mais, lembrando, o conhecimento está vindo para cá, ó, tá? Conforme você vai conhecendo mais, a sua confiança vai diminuindo. Você vai percebendo que você sabe menos daquilo que você achava que sabia bastante. Até que chega no momento que você fala, cara, na verdade eu não sei nada sobre isso. É como você, quando você é bebê, e aí alguém coloca a mão no seu rosto assim, parece que o mundo desapareceu, né? O seu mundo é só aquilo. Você vai crescendo, o seu mundo vira a sua casa. Você cresce mais, o seu mundo vira o seu bairro. E conforme você vai crescendo e conhecendo mais lugares, você vai descobrindo que tem muitos outros lugares. E aí, de repente, hoje em dia, por exemplo, eu sei que o mundo é muito mais do que os lugares que eu já fui. O mundo é muito mais do que São Paulo, do que Minas Gerais, do que o Brasil. Enfim, então, quanto mais você conhece as coisas, mais você percebe que você desconhece. Tem muita coisa que você não sabe, que você ignora muita coisa. Então, eu diria isso. Já que eu era o sabichão da época, eu diria isso. Vai pesquisar sobre isso e leva muito isso em consideração, porque isso vai acontecer ao longo da sua vida. E daqui a 12, 13 anos, sei lá qual seria o GC do passado, você que está aqui, ó, nessa curva, você vai estar aqui, ó.
Só que você vai ser muito mais sábio nesse momento aqui. Porque você vai saber o tamanho da sua ignorância, porque agora você não sabe. É isso que eu diria pro Gessé do passado. Não tem como não arrepiar com essa reflexão e também não tem como não lembrar de Dark para quem assistiu, né? E uma frase que Perfeito. de Isaac Newton, né? As pesquisas dizem que são de Isaac Newton, que, que o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano, e, talvez a sabedoria resida no conhecimento da ignorância em si mesmo, né? E gosto sempre de pensar que enquanto o futuro for infinito, a nossa ignorância também será infinita, de alguma maneira. Gessé, agora queria reservar um bom tempo para essas últimas duas perguntas, e são perguntas que mexem muito comigo, que eu acredito que também afete todo mundo que está aqui assistindo, em algum momento do futuro ou agora ao vivo. Gessé, tem uma música do Belchior que diz que a felicidade é uma arma quente. Gessé, felicidade é uma arma quente? Bom, João, quem sou eu para discordar de uma música, de um trecho de uma música do Belchior que faz referência a uma música dos Beatles? Quem sou eu para discordar disso aí? O máximo que eu posso falar é algumas palavras em concordância com isso e tentar entender pelo menos um pouquinho dessa frase. Eu penso assim, para você conseguir chegar na felicidade, muitas vezes você precisa de alguns pré-requisitos. E dois desses pré-requisitos podem ser a luta, o esforço. E a gente trava uma batalha para conquistar um momento que, a maior parte das vezes, passa muito rápido, né? Não é uma coisa duradoura. Naquele momento, a gente se sente protegido. A gente se sente aquecido pelo disparo feito por uma arma que ainda está quente, em direção à felicidade. Porém, passa pouco tempo, às vezes passam poucos segundos, ela esfria, a felicidade diminui e a gente segue batalhando para alcançar momentos como aquele, momentos inesquecíveis como aquele. Então para mim, assim, a felicidade, muitas vezes, ela é breve e passageira, a maior parte das vezes é breve e passageira. Mas quando a gente finalmente alcança, a gente imediatamente dá conta de que a gente vai fazer de tudo e mais um pouco para conseguir chegar em algum momento como aquele. E aproveitando que você falou desse gênio chamado Belchior, tem uma frase dele, que aliás, só eu tenho duas camisetas aqui comigo, João. Uma delas você conhece bem, olha só, Ah, Balbúrdia. E a outra camiseta que eu tenho, ela diz o assunto que eu vou falar aqui, ó. Viver é melhor que sonhar. Eu queria comentar um pouquinho sobre, já que eu estou falando de Belchior, se você não se importa, que é o seguinte: dificilmente, não sei se é dificilmente, mas é improvável você pegar uma pessoa aleatória da vida, você encontrar pessoas que incentivam mais a busca por um sonho do que eu. Cara, é uma coisa primordial nas minhas aulas. Assim. Não que eu falo em todas as aulas, mas eu falo com todas as minhas turmas. Se alguém vier me perguntar, eu faço tal curso que dá dinheiro, que tem status, ou eu vou atrás do meu sonho. Cara, faço. Se você quer ouvir de mim, que você quer fazer um curso lá que vai ter segurança e tal, se você quer ouvir de mim que é isso, é a sua escolha, não vai ser de mim que você vai ouvir isso. É melhor você falar com outra pessoa, porque eu sou muito a favor da busca pelo sonho. Inclusive, eu costumo falar que hoje em dia eu tenho o privilégio de viver o meu sonho, o sonho que eu tive lá atrás. Na verdade, a vida que eu levo hoje em dia, João, ela é... Eu não conseguia imaginar essa vida, sabe? A minha vida realmente, ela teve uma transformação em todo, em tudo, cara. Em todos os segmentos da minha vida, assim, ela melhorou bastante. E parando para pensar sobre isso, né? E agora já com o distanciamento do tempo, eu não tô tão velho assim, mas eu tô bem mais velho do que naquela época que eu sonhava, dá para eu falar o seguinte, que sonhar é muito bom, sonhar é muito importante, mas viver, cara, é sempre mais importante. Não tem nada mais importante do que a vida. Não tem nada mais importante do que aproveitar
cada momento da melhor maneira que for possível. Porque a gente só acha que a gente tem tempo, quando na verdade é o tempo que nos tem. E isso é uma coisa muito maluca, cara. E esse tempo que a gente acha que tem, ele passa muito rápido, é um período muito breve. Se você pensar no tempo, o tempo nos tem durante muito pouco, durante um curto período. Se você pensar no tempo como um todo. Então, o que eu diria é o seguinte: sonhem, sonhem bastante, é importante, mas acima de tudo, vivam, porque viver é melhor que sonhar e a felicidade é uma arma quente. Uh, Gessé, tem uma pessoa aqui perguntando qual o assunto. Eu acho que o assunto é a vida. O assunto Perfeito. não dá para resumir. O assunto é a vida, em especial a vida de Gessé Ribeiro em uma live. Gessé, uma das dificuldades da live é que a gente não consegue olhar no olho da pessoa, porque a nossa tendência é olhar para a gente ou tentar olhar no olho, que na realidade não é a câmera, né? Então Sim. fica sempre essa confusão. Mas eu queria olhar nos seus olhos agora para fazer uma pergunta que virá em todas as entrevistas do Assim Me Ensinaram, que é, Gessé, o que a vida tem que ter para valer a pena? Bom, eu preciso confessar primeiro que eu já tinha o roteiro em mãos antes, né? Então eu tive tempo para pensar, porque essa pergunta, meu Deus do céu, que difícil. Mas eu percebi que desde o início eu já sabia a resposta. Eu só estava teimando comigo mesmo para ver se eu encontrava uma outra resposta mais plausível, mas eu já sabia a resposta desde o momento que eu li. E para mim, cara, o amor é a essência da vida, porque sem amor não há respeito pelo próximo. Sem amor, o ser humano ele perde uma grande capacidade que ele tem, que é a empatia. Se você não cultiva o amor das pessoas da sua família, dos seus amigos, você não vai ter momentos de felicidade verdadeira mesmo, sabe? Se você não recebe amor, você pode se tornar a pior pessoa do mundo. E se você não dá amor para ninguém, você pode achar que você é a melhor pessoa do mundo. Ambas as coisas são tristes, são solitárias e são destrutíveis. Então, para mim, para a vida valer a pena, a vida tem que ter amor. Não teria outra definição melhor. Gessé, eu gostaria de encerrar, antes disso, agradecer muitíssimo a quem está assistindo, a você em especial por estar começando esse projeto aqui, esses momentos que agora vão fazer que as minhas semanas fiquem mais ansiosas para chegar segunda-feira para poder conversar com pessoas que de fato mudaram a minha vida. Eu acho que não seria eu se essas pessoas não tivessem passado de alguma maneira pela minha vida. Algumas passaram por mais tempo, outras por um curto período, como foi o seu caso. A gente ficou, eu tive aula com você um só ano, e Sim. talvez o ano mais corrido da minha vida, que sem dúvida foi o terceiro colegial. Gessé, muito obrigado, então, e eu vou deixar que você encerre com a resposta da próxima pergunta, que é uma pergunta já existente e que eu vou repetir, porque eu acho que ela é impactante. Gessé, o que a vida tem que ter para valer a pena? Como eu disse, a vida tem que ter amor. E eu acho que eu não tenho palavras suficientes para conseguir demonstrar isso, então eu vou pegar emprestado algumas. Na verdade, são até muitas palavras de uma pessoa chamada Henrique Vieira. Ele que fez uma música em participação com Emicida. A música chama Princípia. Foi lançada no começo desse ano. Foi uma das músicas que eu mais ouvi. Ou melhor, foi a música que eu mais ouvi esse ano. E é uma das músicas que eu mais ouvi na minha vida. E vou seguir ouvindo, acho que pro resto da minha vida mesmo. Então, gostaria de ler para vocês. Depois, se vocês puderem, vão atrás, porque ele faz uma leitura muito melhor do que a minha. Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei. Não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão?
Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria, se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia. Confunde os poderosos a cada minuto. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não está no dogma, deixa eu só virar um pouquinho aqui, senão não vou conseguir ler. Não está no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Agora vem a minha parte que eu mais gosto. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação. Mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei. Eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para comunhão. Nele, eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação. Porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido ela. O amor é o segredo de tudo. E eu pinto tudo em amarelo. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado a quem assistiu. Não tenho nem palavras para terminar. E é isso. O Assim Me Ensinaram continua sempre, enquanto houver vida, enquanto houver pessoas que ensinam umas às outras. Forte abraço, Gessé. Muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bacana. Obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigado por acompanhar.